Nós vamos estar orando, pedindo que o grande Deus eterno nos oriente, nos dê a sua direção em tudo que havemos de fazer daqui para frente. Sabemos que temos adorado, louvado o seu nome santo, mas vamos ministrar sua palavra. Bendito e amoroso Deus, nós estamos na tua presença, e na tua presença até a tristeza salta de alegria. Por isso estamos alegres, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Obrigado por esta semana tão abençoada que tivemos, aonde o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido e orientado a nós em tudo, Senhor. Agora viemos à tua casa num dia para louvar e engrandecer teu nome e alimentar a nossa alma para esta jornada de fé que estamos cruzando. Pedir que o teu Espírito Santo nos encha, porque somos uma lâmpada. E como lâmpada precisamos do azeite para que possamos estar acesa. Então encha-nos com teu Espírito. Faça com que o nosso cálice transborde, que a tua presença preencha todo este lugar. E, Pai, ensina-nos através desta palavra poderosa, pois nós suplicamos, pedimos que eu venha sair completamente do caminho e o Senhor tomar a liderança e a preeminência em tudo, no precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. É uma honra estar aqui com meu amigo, irmão Anildo, né? E pela primeira vez em São Miguel do Oeste, conhecendo uma pequena parte desta noiva preciosa de Jesus. E a gente tem já trilhado um bom caminho junto, e aqui estamos para mais uma etapa da nossa jornada aqui nesta terra. Vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 19 para a nossa meditação nesta noite. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Obrigado, Pai, que o teu Espírito Santo vivifique isto em nossas almas. Nós assim suplicamos em nome de Jesus Cristo. Podem ficar à vontade, meus amados. Nós vamos falar sobre a supremacia da pessoa do Senhor Jesus. A supremacia de Cristo. Vocês sabem que sempre tivemos pessoas que quiseram ter esta supremacia ou a preeminência, ser o primeiro, ser o destaque. Tivemos grandes líderes
desde as antiguidades, como Nimrod, que foi um poderoso e grande caçador, e ele edificou sua Babel. Tivemos Nabucodonosor, tivemos grandes homens, reis, potentados, e depois vieram os grandes imperadores de Roma, que se intitularam deuses. E na nossa Idade Média, ou na era medieval, também tivemos grandes líderes, grandes homens, como o próprio Gengis Khan, que foi um grande conquistador de terras. Mas todos eles estão na sepultura. Inclusive, na Bíblia Sagrada, nós encontramos um homem, na terceira carta de João, no versículo 9, um tal de Diótrefes. A Bíblia diz que ele também queria ter o primado, ele queria ser proeminente. E primado quer dizer de maior importância em relação aos demais, aquele que está em primeiro lugar. Diótrefes era este tipo de cristão, de líder, que queria ser o destaque. Mas nós vamos observar aqui, nesses versículos, que só existe um, que é o primeiro e que é o último. E nós vamos observar que nós lemos que foi do agrado do Pai, e que ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. E a palavra preeminência é propriedade de preeminente, superioridade, primazia, vantagem, destinação e grandeza. Aleluia. Então ele é Senhor. Ele é Senhor. E a palavra Senhor, ela abrange o possuidor de um feudo, de um estado, de um lugar, de um domínio, um dono, proprietário, um título dado a certos homens pela sua posição ou dignidade. Ele é um amo, ele é um dono da casa, ele é Deus, ele é Jesus Cristo. A Bíblia dá certas características para que ele tenha isto. E nós vemos que ele é a imagem do Deus invisível. Ele foi o corpo, foi o primogênito, foi a imagem que Deus formou, que Deus gerou num ventre, para que ele pudesse habitar e nós pudéssemos ter uma ideia de quem Deus é. Porque Deus é espírito, e como espírito ele nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, esse o fez conhecer. E nós vamos ver que também certas características nós vamos observar na criação. Todas as coisas que foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, foram criadas por ele e para ele. Isto é, todo o centro de tudo resume-se em um só: Senhor Jesus Cristo. Aqui também diz que ele é antes de todas as coisas. Antes. E mais, você vai observar que sem ele nada do que existe consegue se manter. Por quê? Observe, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele é a base de tudo, ele é o alicerce de tudo, ele é o mantenedor de tudo. E aí nós vamos observar que ele também é o controle, é o centro, é o domínio, ele é a cabeça. E é a cabeça que governa, é a cabeça que lidera,
é a cabeça que manda, é a cabeça que decide. E é Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Ele é o corpo, Ele também é o quê? É o princípio. Ele também foi o primogênito, isto é, ninguém pode ou vai ressuscitar sem que tenha o quê? Não, Ele, mesmo qualquer pessoa que sair da sepultura agora, Ele foi o primeiro. Ele foi as primícias dos que dormem. Ele saiu primeiro. Depois que ele saiu, então veio os do Velho Testamento. Todos eles, aqueles santos do Velho Testamento, saíram. E agora, nós também temos uma esperança gloriosa. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ainda que Abraão ressuscitou, Sara ressuscitou, mas eles não são referência para a nossa ressurreição e para a ressurreição dos que dormiram em Cristo. É Ele a referência. Por quê? Porque é Ele que tem que ter a preeminência. Ele é o centro, Ele é o primado. Ele é o que deve ser engrandecido em todas as ocasiões. A igreja se reúne por causa dEle. A igreja canta em louvor a Ele. A igreja toca em louvor a Ele. A igreja bate palma em louvor a Ele. A igreja, quando diz o amém, está falando dEle. A igreja, quando diz aleluia, está louvando a Ele. Quando você respira, o que a Bíblia diz? Todo ar que respira, então todo ser que respira, louve ao Senhor. Você já está falando das Escrituras, só no fato de você respirar. Ele deixou tudo centralizado nele. Ele é exatamente o que governa, o que lidera. E diz o profeta que ele foi aquele grande Deus todo-poderoso que criou a humanidade e não virou as costas para ela. Ele tem o controle de tudo. Ele também foi aquele grande Deus que foi no Calvário, morreu para salvar os pecadores, mas também não virou as costas. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Aleluia. Aí a Bíblia, quando ela diz, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Ele não pode ser colocado em segundo. E se Ele é colocado em primeiro lugar na sua vida, você vai ver a sua vida ser revolucionada. Porque Ele é o eixo que move tudo, Ele é a engrenagem principal. E se Ele é essa engrenagem principal, você tira Ele do teu contexto, da tua vida, você acaba, você patina, você vai para a lama, você é simplesmente acabado. Mas se você busca Ele em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas vão sendo acrescentadas na tua vida automaticamente. Não vai precisar canseira, não vai precisar fadiga, porque não é dos ligeiros a carreira, diz a Bíblia, nem dos fortes a vitória. Não é. Você vai ler na Bíblia. E eu posso ler isto em Eclesiastes capítulo 9 para você. E aí você vai ficar até surpreso, porque que tem pessoas que simplesmente colocaram quem na vida deles? Jesus. E quando colocaram Jesus da maneira correta, da maneira certa, olha o versículo 11 do capítulo 9 de Eclesiastes. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. De quem será então? Nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Mas quando você coloca esta engrenagem principal na tua vida, busca Ele em primeiro lugar, porque Ele é o primeiro. É Ele que quer ter a preeminência. Ele é o centro de tudo. Não adianta escrever livros sobre atração financeira, atração disso, atração daquilo. Jesus é a tua atração.
Jesus é o grande imã que, se você colocar dentro do teu coração, atrai tudo de bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, você vai observar que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, veja, nós vamos observar: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aí você vai para Efésios capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sob todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que? Agora você vai para Efésios 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha onde Cristo está em todos esses lugares. Aí você vai ver que quando você colocar Cristo como centro de tua vida, inclusive pela manhã, o que é que você faz em primeiro lugar? Você levanta, você respira, você faz sua higiene pessoal, mas o que você faz depois disso? Eu trato as galinhas, ou eu trato o porco, ou eu vou trabalhar, ou isso e aquilo. Mas aí é que está o teu erro. Se você começar a colocar a leitura da Bíblia e a tua oração o restante do dia, você sabe que vai frutificar. Sabe o que Lutero dizia? Ele dizia assim, eu oro 1 hora todo dia, antes de sair para os meus compromissos. Mas quando eu tenho muita coisa para fazer em um determinado dia, que eu vejo que eu não vou dar conta, o que ele fazia, irmão Anildo? Ele orava 2 horas. Quando ele não tinha muita coisa, ele orava 1. Quando ele tinha muita coisa, ele orava 2. Nós invertemos. Quando nós temos muita coisa, hoje eu vou orar menos, porque eu tenho muita coisa para fazer. Lutero sabia o segredo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Jonas capítulo 2, porque assim, nós pensamos que, eu pertenço à igreja. A igreja é uma maravilha, é uma bênção, ela é o corpo. E aqui estou eu como igreja, você está aqui como igreja. Mas nunca te esqueça de Jonas capítulo 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo escreve a Filipenses capítulo 2, irmão Anildo, no versículo 9, ele então diz assim, olha, porque ele começa no capítulo 2, ele começa dizendo que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, e ele começa a descrever. Mas depois ele começa a dizer assim, ele, sendo Deus, sendo forma de Deus, esvaziou-se, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, aniquilou-se a si mesmo, e foi, e humilhou-se e tal. Daqui a pouco ele vem no versículo 9 e diz assim, mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus ressuscita, lá no capítulo 28, no versículo 18, o que é que Jesus diz? Ele vai e diz assim, olha, sabe o que acontece? É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Aleluia. Quem é que tem o poder aqui nesta terra?
Quem é que tem o poder aqui nesta terra? E se ele tem o poder, você está sendo governado, liderado por ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu pastoreio há quase 30 anos. Viajo sempre. Minha vida foi na estrada. E nessa estrada da vida, eu já fui livrado de muitas coisas. O mais sobrenatural que eu vi na minha vida, dirigindo o meu Ômega Bordeaux, foi quando eu não tinha, a BR-101 ainda era uma pista só, eu não tinha como escapar daquele acidente, e Deus, pela sua misericórdia, fez eu passar por dentro do outro carro, sem que a matéria se chocasse. Isso eu estou dizendo nesse púlpito, diante de Deus. Ele é aquele que tudo pode. Ele entrou no cenáculo sem abrir porta. O anjo do Senhor tocou nas mãos e nos pés de Pedro e as cadeias caíram. Esse mesmo Deus está conosco todos os dias. Porque ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação das eras. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que quando a igreja começou, e Pedro dá o seu discurso em Atos capítulo 4, no versículo 12, no versículo 11 e o 12, ele diz assim, ó: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui Pedro estava excluindo qualquer nome, qualquer liderança, qualquer vida, qualquer cabeça, qualquer homem, qualquer um. Ele estava dizendo nenhum outro, que no grego quer dizer héteros, diferente, distinção, genérica, de outro tipo, de natureza, de forma ou de classe diferente. E aqui héteros denota uma distinção e exclusividade sem segundas escolhas. Não tem segundas escolhas, não tem segunda opinião ou não tem segunda opção. Jesus, tu és único, tu és único, não há héteros, isto é, não há outro. Aleluia. O que ele disse, eu sou, não é eu sou um caminho, eu sou o caminho. Artigo definido, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, você quer encontrar vida, quer encontrar paz, quer encontrar gozo, entre em Cristo, entre em Jesus, entre na palavra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gosto demais de Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Sim, que diz, isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas. Que coisa! Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí o profeta William Branham vem e diz assim, este é aquele de quem é dito, em Atos capítulo 2, versículo 36, quando Pedro dá estas palavras, e a este Jesus, o qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí diz o profeta, aí está ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí está o que? Ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dele não há outro. Aí está ele, o Salvador. O que ele está fazendo? Andando no meio das igrejas através das 7 eras. Onde é que ele está? Não, ele não está do lado lá. Não. Irmãos, as
fibras que preencheram o corpo de Sansão para ele carregar 4.000 quilos, o Espírito Santo preencheu aquelas fibras para fortalecer seu corpo mortal. O Espírito Santo não entrava na alma de Sansão. Não podia, porque ele não tinha sido redimido ainda. O Espírito Santo só ia no corpo, era por cima, era sobre ele. Entrava nas fibras e fortalecia. Era só o que fazia. Sansão não tinha nada na alma, nada. Mas você é diferente. Aleluia. Aquele Espírito Santo que fez Sansão carregar 4.000 quilos está aí dentro da tua alma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Ele não mudou em nada. Sim, se ele abriu os olhos do cego lá uma vez, ele abre aqui. Se ele levantou um paralítico lá uma vez, ele levanta aqui. Isto eu creio de todo o meu coração. Sim, ele não mudou em nada. Então ele é para cada crente. Olha o que o profeta de Deus diz. Agora você vai notar que Jesus está andando sozinho. Ele deve ter a preeminência. Então, o título desta mensagem é a supremacia de Cristo. Agora você note que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Coisa linda isto. Coisa maravilha isto. Por isso que quando você começa a olhar para um homem, olhar para um líder, olhar para uma personalidade, você tira Jesus do centro. Acontece como aconteceu com Pedro. Quando ele estava andando por cima d'água. E eu digo uma coisa para você, você não precisa afundar, eu não preciso afundar, eu posso continuar andando por cima d'água, desde que, porque eu siga o exemplo, não olhe para o lado, olhe para ele. Diz o profeta, Pedro teve medo e tirou os olhos de Jesus. Então não tire os olhos de Jesus, aí você não afundará, aí você continuará andando por cima d'água. Aleluia. Não há mais ninguém com ele, diz o profeta, nem em verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Aleluia. De quem que você é? A quem você pertence? Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Supremacia de Cristo. Aleluia, a preeminência de Cristo. Não há nenhum papa com ele. Não há nenhum bispo com ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus. Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja. É a vida de Cristo que pulsa nesta igreja, que anda com você, dando-lhe vida, e sem ele não haverá nenhuma vida, pois do Senhor vem a salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o profeta vai descrevendo algumas escrituras que eu vou citar para vocês aqui, tais como Isaías 59, versículo 16 e 17, aonde a Bíblia diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha, o Deus Todo-Poderoso olhou, não tinha ninguém, ele ficou feliz, ele ficou maravilhado. Aleluia. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Aí quando você vai para Isaías 63, verso 1, 2 e 3, olha só o que a Bíblia diz:
Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura? Quem é? Que maravilha! E que marcha com sua grande força. Quem é? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura, as suas roupas como as daqueles que pisou o lagar, esmagando uva, e manchou a vestidura com o respingar das uvas tintas, que aquilo que estava manchando, como eu sozinho pisei no lagar dos povos e ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e que coisa, e manchei toda a minha vestidura. Aí você vai para onde? Quem é esse abençoado? Quem é esse grande Deus? Sozinho. Vai para Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. Quem é ele? Aleluia. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam quem? Nos exércitos dos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Vocês sabem que esta escritura já está se referindo à nossa vinda das bodas para o milênio. Aqui está descrevendo aquele que pisou o lagar sozinho, não havia ninguém com ele. É ele que tem a supremacia. Ele é Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, ele é Rosa de Saron, ele é Lírio dos Vales, ele é Leão da tribo de Judá, ele é Cordeiro, ele é Pomba, ele é o boi do sacrifício, ele é o leão, ele é a águia, ele é o homem de Deus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E diz ainda no versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que ele tem você como uma rainha preciosa. Aleluia, ele desce como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E ele nos fez reis e sacerdotes. E aí o profeta vem e diz: sim, reis e sacerdotes, nós somos agora, espiritualmente falando, sacerdote intercedendo, aleluia, oferecendo louvor, sacrifício, como rei dominando sobre o pecado, sobre a enfermidade. Mas um dia no milênio nós reinaremos com ele, aleluia, porque ali será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a rainha, a Senhora Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Ei, meu Pai eterno, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o profeta continua então dizendo: não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz, e de seu sangue. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, é o ômega da nossa salvação. Aleluia. Nós estamos desposados com ele e não com outro. Isto é, ele é o teu marido. Irmãos amados, pega a mitologia grega, e aí eles dizem que o fulano, o Hermes, era filho não sei de quem, com quem, que ele era um pequeno deus. A Grécia, a mitologia grega que todo mundo conhece, que era homens que foram gerados por deuses que desceram. Mas irmãos, aqui está uma coisa tremenda: você é a noiva do Deus Todo-Poderoso. Você é a única mulher que gera filho de Deus eterno, porque é a palavra dele no útero espiritual desta igreja, gerando filhos eternos, deuses nesta terra. Aleluia. Oh, meu Pai. Oh, meu Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Disse o profeta: nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim,
é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus. E Deus somente um vínculo com você. E esse é Jesus sozinho. E ali está ele com as 7 estrelas em sua destra. Quem são aquelas 7 estrelas? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. E as 7 estrelas que viste na minha destra são os 7 mensageiros enviados às 7 igrejas. Aí o profeta vem e descreve aquilo e disse: sabia você que não só os 7 mensageiros estão na mão dele, mas você também está? Aleluia. Ei. E mais, além de você estar na mão dele, o teu nome, segundo a Bíblia, está escrito na palma de sua mão. Que Deus eterno, que Deus tremendo, que Deus glorioso, que Deus maravilhoso. Aleluia. Oh Jesus, tu és eterno. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor. Não fique assim pensando, mas e Tomé? Gente, não tinha como Tomé não exclamar quando tocou nele. Gente, ele estava tocando as feridas daquele que ele viu pendurado na cruz, daquele que eles colocaram um corpo gelado na sepultura. Ele estava tocando e ele disse, o que ele disse mesmo? Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Senhor meu e Deus meu. Que coisa. E quando João descreve na sua primeira carta, olha como João descreve ele. Eu acho isso lindo, irmão Anildo, eu acho maravilhoso, porque João descreve ele de uma forma tremenda. Aqui na sua primeira carta, quando ele volta da ilha de Pátimos, ele escreve isto. Sabe, João tinha ido para a ilha de Pátimos, João tinha visto ele, João tinha tocado nele, João tinha sentido ele, João tinha andado com ele. Mas agora João volta da ilha de Pátimos e vocês vão ver Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3. Olha, João em Apocalipse 1 viu ele, caiu como morto, prostrou-se. Deus então o trouxe de volta e disse, levanta-te, eu sou o primeiro e o último. E ele vai para Apocalipse 4, veja ele no trono, veja os 4 animais viventes, veja os 24 anciãos, veja aquela glória ao redor, veja uma porta aberta no céu, e ele volta para essa terra, ele veja tudo, o livro de Apocalipse, e volta da ilha de Pátimos, e aí ele disse, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, olha o que ele começa a dizer, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que tu tocou, João? Tu tocou o quê? A palavra da vida. Agora João estava entendendo o que ele tinha tocado naqueles dias. Aquele homem que ele debruçava. Agora ele estava entendendo aquele homem que ele passava a mão muitas vezes em seu rosto. Aquele que pegava na mão. Agora ele estava entendendo quem era ele. Ele tinha vindo do Apocalipse, tinha visto ele desnudado. Tinha visto a sua glória. Tinha visto o seu reino. A sua potentade toda. Que coisa! Olha! Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada para nós. Em quem? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E aí, olha só, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele pôde contemplar, ele disse, não tem como. Aquele que esteve aqui, que disse, eu sou a luz do mundo, eu pude ver a sua luz, eu pude ver a sua glória, eu pude ver a sua eternidade. Eu caí a seus pés como morto. Ele pôde pôr sobre mim a sua destra, me dizendo, não temas, João, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Eu que estive vivo, eu fui morto e eu estou aqui vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno.
Oh, como João pôde ver ele como? Olhe em Apocalipse capítulo 4, como João contemplou ele. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta era essa? Ele descreveu como porta, porque ele estava escrevendo o livro de Apocalipse como símbolo. Mas ele viu quem? Porque ele sabia quem era a porta. Por isso que ele escreveu no seu livro, no seu evangelho, Jesus é a porta das ovelhas. Quando ele disse aqui uma porta, ele estava escrevendo na simbologia, ele tinha visto Jesus. Aqui ele estava vendo o rapto da igreja. Aleluia! Uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta, Apocalipse capítulo 1, aquela voz como de trombeta que falara comigo, a mesma de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aquela voz de arcanjo, olha só, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A mesma. Oh. O que ela disse? E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Diz o profeta, esse sobe aqui. Aquela voz de trombeta é nós indo ao rapto. Ao encontro dele, ao encontro da porta aberta no céu. Porque depois dessas coisas, depois das eras da igreja, depois de terminando Apocalipse 3 e 22, depois do término da era de Laodiceia, esta noiva verá corpos glorificados. Encontrará com ele. Oh! Ninguém vai do jeito que está aqui, não. Velhinho não vai estar velhinho, não vai ter cabelo branco, não vai ter ruga, não vai ter canseira, não vai ter fadiga, não vai ter nada. Nós vamos estar num corpo glorificado. Sim, olha a trombeta de Deus, e a primeira voz que ouvira falar comigo como que trombeta de Deus. Alarido é o que nós temos agora, voz de arcanjo, e a terceira fase é a trombeta de Deus. É o ajuntamento para então ouvir aquela voz, sobe aqui. Aquela porta aberta no céu, Jesus, ao encontrar Jesus nos ares, aleluia, não nesta dimensão, não nestas nuvens que retém as águas para a chuva, não é nessa, é naquela de glória, é naquela dimensão, onde este mundo não verá, nós encontraremos ele, o glorioso Jesus, o glorioso Salvador, o eterno Deus Todo-Poderoso. João estava contemplando tudo isto, vendo tudo isto, aleluia. Oh meu Deus, sobe aqui. Sobe aqui, isto é, sobe aqui. Este é o rapto, esse é o rapto. E quando então o profeta faz uma aplicação e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer, e logo, o que aconteceu? Fui arrebatado, aleluia, aleluia. É o que você está esperando, é o que eu estou esperando, é o que nós estamos esperando. Noiva gloriosa, noiva de Jesus, noiva preciosa, você está aguardando um dia que você mesmo se surpreenderá. Você mesmo se surpreenderá. Sabe por quê que você mesmo se surpreenderá? Porque você pensa nas tuas fraquezas, nas tuas debilidades, nas tuas manhãs que você ainda já levanta cansado, nas tuas noites que tu vai deitar cansado, que a tua noite de sono não te traz descanso mais, a tua fadiga já não é mais física, ela já é uma canseira espiritual, a era é negra, a era é desgraçada, a era é maligna, e você ainda está ali sustentando a tua lâmpada, sustentando não porque você tem condições, mas porque o Espírito Santo te mantém, o Espírito Santo te sustenta. A graça te mantém de pé, a graça te mantém na ceia, a graça te mantém na palavra, a graça te traz para a igreja, a graça te traz para ouvir um culto como esse.
Mas um dia desses, meus amados, quando começar a ressurreição, quando a voz de arcanjo for liberada, esta mensagem vai se transformar de um alarido numa voz de arcanjo, e os mortos saírem da sepultura. O mundo não vai ver isto, mas você, noiva, você, querida noiva de Jesus, você sentirá o impacto desta ressurreição, mesmo ainda não enxergando, mas você sentirá a atmosfera mudar no ar. Você sentirá a atmosfera mudar no ar. Diz o profeta de Deus que Abraão estava na tenda, e quando ele viu Elohim, Miguel e Gabriel, eles não tocavam na terra, eles não pisavam nesse chão, eles vinham como que flutuando. Elohim não tocava nesta terra, vinha vindo, ele viu que havia algo diferente naqueles homens. Você verá algo diferente em alguém que vai aparecer para você, em alguém que vai chegar na tua casa. Você contemplará alguém diferenciado. Sim, mensagem como poderei vencer. Você verá aqueles que ressuscitarem. Você, noiva, você será a única que verá. O mundo não vai ver. Você, ao ver os teus irmãos, você será transformado num abrir e fechar de olhos. Você passará desse corpo de matéria, carne, para um corpo glorificado. Um velho, uma criança, um jovem, um adolescente. Você vai para os teus 20 anos de idade. Você sai desta dimensão e entra na dimensão deles. Automaticamente você some daqui e você entra na dimensão espiritual, que os mortos virem, para então esperar o quê? A trombeta de Deus para o teu ajuntamento, para encontrar esta porta aberta no céu. Rápido! Arrebatamento! Noiva indo embora! Chega! Deu, acabou! Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Termina tudo, acaba tudo, encerra tudo. Foi simplesmente quem ficou, acabou, não há mais nada o que fazer, mas você estará ali do outro lado. Que coisa! Vale a pena você lutar, vale a pena você pelejar, vale a pena você batalhar, vale a pena você ficar ao lado da palavra, vale a pena você ficar ao lado de Cristo, vale a pena você renunciar o pecado, renunciar as coisas erradas, vale a pena você renunciar o que realmente está te distanciando de Cristo, vale a pena! Então feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E se você não estiver pronto para este momento, se você não estiver pronto para este dia, eu quero te convidar a vir no altar, porque é hora de se aprontar. Se você não estiver pronto para este dia do arrebatamento, eu quero te convidar. Há uma porta aberta aqui, há um trono de misericórdia aqui para você. Há um trono de graça, e mesmo você que está na internet, há um trono de graça, há um trono de misericórdia para você, estendido diante do teu celular, na tela, então ali na sala onde você está, na tela do teu computador, na tela da tua televisão, aonde esse culto está passando, há um trono de misericórdia para você dobrar o teu joelho ali na sala, na cozinha, no teu quarto, e aqui nesta igreja há um trono de misericórdia, de glória, de graça para você, porque a graça tem vindo em você e tem te sustentado até aqui. Mas eu quero te pedir, é hora de arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Aleluia! Oh Jesus querido, Deus maravilhoso. Isto vale a pena uma renúncia, vale a pena uma entrega,
Vale a pena uma dobrada de joelho no altar. Vale a pena. Vale a pena deixar alguma coisa para que Ele cuide de você, para que Ele trate as tuas feridas, para que Ele trate as coisas que você precisa ser tratado. Ó ovelha do aprisco de Jesus. É esse vínculo que você tem com o Pai, é Jesus Cristo. É esse vínculo que você tem com o Pai Celestial, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer limpar, Ele quer cuidar das tuas feridas, Ele quer sarar as tuas enfermidades, Ele quer tirar aquilo que não está te ajudando nesta caminhada, jogar as bagagens fora. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estas vidas neste altar, por estas almas neste altar, por estas pessoas que vieram sabendo que o Senhor tem remédio para elas, que o Senhor tem solução para elas, que o Senhor tem cura debaixo de tuas asas para elas. O Senhor tem refrigério, tem gozo, tem alegria, tem paz, tem longanimidade. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não mudaste. Obrigado, Pai. Sara suas feridas, sara seus corações, prepara suas vidas para este momento de rapto, este momento de saída, este momento em que nós vamos cruzar para o outro lado. Em nome de Jesus Cristo, eles possam receber esta carga do Espírito Santo, este azeite glorioso, esta unção gloriosa, para suas lamparinas brilharem, em nome de Jesus Cristo.